Bom dia, meu nome é Marcos. Eu vou fazer a apresentação do meu projeto da cadeira de visualização ou tópicos avançados de interface, dado pelo professor Nivan, que tinha como projeto criar uma dashboard usando os conceitos que a gente aprendeu, seja em D3, seja em Plotly ou Tableau, que tivesse como objetivo gerar alguma ferramenta útil, né, que possa ajudar o usuário em alguma área do nosso interesse. Bom, baseado nisso, teve, a gente se voltou a tentar resolver um problema da área de jogos, que era basicamente ajudar pessoas que estivessem querendo desenvolver jogos ou aplicativos para Steam, soubessem como é que elas gerenciariam melhor, né? Soubessem como é o comportamento de jogos parecidos, como é a tendência de jogos parecidos, para saber se elas devem continuar no projeto, saber como é que elas organizam melhor o projeto, ou saber se elas têm que pivotar o projeto, até né, se elas não acharem nenhum padrão ali que ajudassem elas a seguir o desenvolvimento. A base fundamental da nossa visualização vem nas técnicas que a gente aprendeu dos papers de John Von Wick, né? Que são papers que ensinam um pouco sobre visualização de grandes dados a partir de algoritmos de clusterização. Basicamente, como os dados que a gente usa vem dataset da Steam, eles têm vários registros, né? Vários registros de hora e quantidade de jogadores, por exemplo. Então, a gente não poderia simplesmente fazer um gráfico de linhas pegando a quantidade de jogadores por hora, porque senão ia ficar algo muito condensado ali, que o usuário não poderia tirar uma informação útil, não poderia analisar direito como é que funcionavam as coisas. Então, com isso, a gente usou o algoritmo de cluster de caminhos para processar padrões entre dias semelhantes, né? Entre, é, entre dias ali do dataset, a gente pegava os valores que tinham da quantidade de jogadores e fazia as comparações para botar no cluster, né? Esses clusters, eles são um parâmetro variável da nossa visualização, onde o usuário, se ele quiser, ele pode incrementar ou decrementar o número de clusters, a fim de tentar achar padrões em cada dia do ano, né? Quando eu falo do ano, eu falo dos anos, na verdade, que o nosso dataset abrange. Ele abrange informações desde 2017 até 2020, né? Enquanto a API do Google Trends, que a gente usa para tentar encontrar tendências sobre o jogo, ela é um pouco maior, chega a ter dataset de até 5 anos. Bom, eu vou mostrar aqui um fluxo normal de uma pessoa que estivesse usando a nossa visualização. Basicamente, ela deveria primeiro escolher qual é o gênero que ela está querendo publicar o jogo dela. Por exemplo, se ela quer fazer um RPG, um jogo de corrida, ou se ela quer fazer um jogo de ação ou aventura, enfim. Digamos que eu quero fazer um jogo de aventura. Logo em seguida, ela pode selecionar o jogo que ela acha que tem alguma referência, né? Algum jogo que ela gosta, algum jogo que ela já viu em algum momento, que é parecido com a ideia que ela tem. Enfim, eu vou botar o jogo aqui do Alan Wake, que é um jogo que eu gosto, e eu vou deixar o número de clusters padrões para 3. Naquele momento que mostrou aquela rodinha, eu estava fazendo um pré-processamento dos dados, onde a gente estava fazendo toda a parte do algoritmo de cluster para poder gerar as visualizações, né? Na nossa dashboard a gente tem 3 mapas, como pode ser visto aqui. Eu vou entrar em detalhe em cada mapa. Primeiramente eu vou entrar em detalhe nesse mapa aqui da esquerda. Esse é o mapa com todos os dias do nosso dataset. Ele é um mapa de calendário onde cada quadradinho desses tem informações sobre um dia. Por exemplo, esse quadradinho aqui representa o dia 14 de dezembro. Esse quadradinho aqui representa o dia 7 de agosto de 2018. Enfim, é, esse gráfico ele serve basicamente para mostrar onde o padrão daquele dia caiu dentro dos clusters. Por exemplo, aqui se você olhar as legendas embaixo, você pode ver que o cluster 0 é esse azulzinho aqui, o cluster 1 é esse laranjinho, o cluster 2 é esse vermelho. São 3 porque a gente setou aqui, mas se a gente aumentasse, teriam mais valores aqui na legenda. Enfim, com isso a gente consegue tirar de informação desse mapa que, por exemplo, o dia 16 de agosto de 2018 ele teve um padrão parecido da quantidade de jogadores do que o dia 23 e também do que o dia 30, sabe?
Então, assim, com isso, o usuário da visualização ele consegue identificar em que momento eu vou ter mais jogadores jogando o meu jogo, em que período do ano eu vou ter mais gente jogando o meu jogo, se no final do ano eu tenho menos gente ou mais gente, e se eu preciso ter algum tipo de manutenção, algum cuidado a mais com os novos jogadores que possam estar vindo nesse período do ano, como é que eu modifico o meu jogo para deixar ele mais interessante para esse pessoal que está chegando. Obviamente, você não tira essa informação de que vai ter mais ou menos jogadores desse gráfico, né? Aqui você só vê qual é o padrão do jogador naquele dia. A informação de que vai ter mais ou menos jogadores por hora, ela fica nesse mapa aqui embaixo, onde eu tenho a quantidade de jogadores baseados nas horas do dia. Por exemplo, aqui meia-noite eu vou ter, para o dia 2, né, para o padrão de dia 2, eu vou ter em torno ali de mais de 130. Como vocês podem ver, se eu passar o mouse aqui, eu consigo ter uma ideia melhor de como é o comportamento da quantidade de jogadores nesse cluster aqui, certo? É só para ficar uma ajuda melhor aqui na visualização. E um padrão interessante que a gente pode ver aqui, só selecionando já um jogo qualquer, é que, por exemplo, para esse jogo, para o estilo de jogo do Alan Wake, a quantidade de jogadores, ela tende, pode ver, né, que as três linhas dos clusters, elas tendem a decrescer, né, quando vai chegando ali a 9 horas, até 10 horas, o pessoal não, não joga tanto, não tenta jogar tanto o jogo, mas quando chega ali mais perto das 6 horas, mais perto da período mais noturno, a quantidade de jogadores aumenta, né? Ela continua um pouco alta aqui nos períodos de meia-noite, 1 da manhã, talvez seja pelo pessoal que esteja virando à noite jogando o jogo. E isso é um comportamento já interessante porque ajuda a gente a notar, ó, se eu quiser fazer alguma manutenção no meu jogo, de forma que não afete os jogadores, por exemplo, o pessoal que joga multiplayer do Alan Wake, eu acho que tem um modo online, seria interessante que eu fizesse essa manutenção nesse período aqui, ó, no período de 9 às 10, porque aí teria menos gente seria afetada, menos gente teria que se irritar porque vai parar de jogar, né? Outra coisa que é interessante na dashboard é essa visualização aqui à direita, que ela mostra as tendências por região. Por exemplo, eu posso saber que o Alan Wake ele é muito pesquisado na região do Canadá, ele é muito pesquisado nos Estados Unidos, ele é bem pesquisado aqui no Brasil e ele é muito pesquisado na Rússia também, né? A legendazinha aqui embaixo ela mostra a relação de interesse, né? Interesse dos países que é calculado a partir da API do Google Trends da gente. Outra interatividade que a gente pode ter nesse mapa é que, por exemplo, se eu quiser saber como era o interesse em um determinado dia do ano, né, em algum padrão de dia do ano, eu posso simplesmente clicar aqui nesse mapazinho do calendário, ele vai carregar, ó, para esse dia aqui, 15 de agosto de 2019, o Alan Wake ele estava sendo mais pesquisado, ele estava tendo um interesse maior, uma tendência maior na região da Rússia, né? Então a gente pode saber, por exemplo, é, em que região aqui, em que época do ano é mais interessante eu dar um foco maior em outras regiões, né? Em outros locais que eu dê suporte ao meu servidor, em outros locais da minha comunidade. Além dessas interações que eu já mostrei, eu vou só mostrar outra interação que é se eu aumentar aqui o número de clusters, por exemplo, e deixa eu ver outro jogo aqui, por exemplo, Aura Kingdom. Eu posso ver que agora eu terei mais clusters, né? Eu tentarei achar mais padrões entre a quantidade de jogadores aqui ao longo do ano, ao longo das horas aqui também. Então, o usuário ele pode ficar tentando variando esses parâmetros e vendo o que é que, o que é que faz mais sentido para ele, né? O que é que faz mais sentido na questão de tentar achar padrões de jogadores, tentar achar tendências por região, tendências em dias. E por enquanto é isso que eu posso demonstrar aqui, fazer uma pequena demo da visualização.